Bom dia pessoal, a gente vai iniciar hoje uma matériazinha nova, bem tranquilinha, bem facinho, tá? E vocês vão ver que vocês não vão ficar com muitas dúvidas, tá? A gente vai entrar agora em ponto, reta e plano. O que é ponto, reta e plano? O ponto é literalmente um ponto, tá? Uma reta é literalmente uma reta. E um plano que talvez seja o mais difícil de ser entendido, o plano é uma coisa que, vamos botar que seja grande. Um cubo, por exemplo, o quadro, a mesa do computador, essa folha aqui, ó, ela é um plano. Ela é o plano da folha. Então, o que a gente define como plano? A gente define algum espaço que a gente pode fazer alguma coisa dentro. A reta a gente não tem espaço, a reta é só uma reta e o ponto é só um ponto. Então o plano, ele é essa figura aqui, toda essa parte de dentro, não necessariamente a figura é um quadrado, um losango, ela pode ser um círculo, ela pode ser qualquer coisa, tá? Então assim, o que é importante a gente ver nessa primeira parte? Que o ponto, ele é identificado com letras maiúsculas, ponto, letras maiúsculas, reta, letras minúsculas, tá? E o plano é letras gregas. Ah, professor, mas eu não conheço letras gregas. Tá, eu botei aqui umas quatro letras só pra gente entender a ideia da matéria, tá? Então, ó, essa primeira letra aqui, ó, que parece um peixinho, é o alfa. Esse B aqui com uma perninha para baixo é o beta. Esse Ozinho aqui, esse zero com um risco, é o teta, tá? E esse E de cabeça para baixo é o gama. Então aqui a gente tem o alfa, beta, gama e o teta, tá? Então, primeira parte que a gente tem que entender, que ponto a gente representa com letra maiúscula, retas com letras minúsculas e planos com letras gregas. Existem outras letras, mas a princípio a gente fica só com essas quatro, tá? Aí, o que a gente tem que identificar aqui na reta? Que a reta é a que tem mais coisas para ser estudada. Na reta, eu tenho a seguinte definição, que por um ponto P passam infinitas retas. Então, por que é esse ponto P? Tá vendo que o ponto P é maiúsculo? E eu falei na outra folha que o ponto era representado por uma letra maiúscula, então isso está dizendo exatamente isso. Que esse P aqui é um ponto. Então, eu botei aqui um ponto P. Tá vendo? Fiz um pontinho de preto, botei a letra P. E aí ele fala o seguinte, por um ponto P qualquer passam infinitas retas. Então, nesse ponto P aqui eu passei, ó, uma reta, duas retas, três retas, quatro retas, cinco retas. Lembrando que as retas sempre são identificadas com letras minúsculas. S minúsculo, R minúsculo, T minúsculo, W minúsculo, X minúsculo. Mas aí, Roberto, você fez aqui 5 retas. Mas eu poderia ter feito outra reta aqui, eu poderia ter feito outra reta aqui, eu poderia ter feito outra reta aqui, eu poderia ter feito outra reta aqui. Então aqui ainda caberia um monte, 1 milhão, infinitos retas passando por esse ponto aqui. Então por um único ponto passam infinitas retas, isso é muito importante. Agora já na contramão disso, por dois pontos distintos A e B, ó, A e B maiúsculo, então isso significa que eles são dois pontos, passa apenas uma reta. Então eu tenho um ponto A aqui e eu tenho um ponto B aqui, por os dois pontos simultaneamente eu só consigo passar uma única reta. Eu não consigo passar uma outra reta por esses dois pontos. Porque se eu pegar uma reta aqui, ó, por exemplo, para cá, ó, ela não vai passar no ponto B, no ponto A. Se eu passar uma reta aqui, ó, ela não passa no ponto B. Então é impossível eu ter outra reta que passe por esses dois pontos simultaneamente, tá? Então vamos lá, relembrando. Ponto, letra maiúscula, reta, letra minúscula, plano, letra grega. A gente tem aquelas 3 letras gregas. O peixinho é o alfa, o beta para baixo, o B para baixo é o beta, o O com risquinho é o teta e o E de cabeça para baixo é o gama. Aí a gente tem que por um ponto passam infinitas retas e por 2 pontos passa apenas uma reta. Beleza? E aí a gente vai agora ver a posição relativa entre duas retas. Tá? Então olha só, na posição relativa entre duas retas, então agora eu estou falando de duas retas, não estou falando mais de pontos, estou falando de duas retas. Então olha só, a gente tem as retas concorrentes. O que são as retas concorrentes? São retas que se encontram em algum lugar em algum dia. Nesse primeiro exemplo aqui, eu fiz a reta R e a reta S, que elas se encontraram nesse pontinho A aqui, ó. Então elas são retas concorrentes, porque elas se encontraram. Aqui nesse outro exemplo aqui, elas também são retas concorrentes.
Aí vocês vão falar, mas Roberto, elas não se encontraram. Mas olha só, se eu simplesmente prolongar um pouquinho essa reta aqui, ó, vou prolongar ela, ó, prolonguei ela para cá. Vamos supor que ela venha para cá. Agora eu vou prolongar outra reta. Opa, vamos lá. Agora eu prolongo essa outra reta aqui, ó, para cá. O que vocês vão observar de cara? Que elas se encontraram. Elas não estavam marcadas, mas elas vão se encontrar um dia. Essas aqui elas já estavam encontradas. Essa aqui elas vão se encontrar um dia. Então, por esse fato delas se encontrarem um dia, mesmo que a gente prolongando essas retas, elas são retas concorrentes. Elas se encontraram nesse ponto aqui. Beleza? Tranquilinho? Aí agora, a gente tem mais dois tipos de reta. Quais são os outros dois tipos de reta? São as retas paralelas e são as retas coincidentes. O que são as retas paralelas? Retas paralelas, elas nunca vão se encontrar. Nunca, nunca. Então, por exemplo, se eu pegar essa reta R aqui, ó, e prolongar ela para cá. Se eu pegar essa reta S e prolongar ela para cá, elas nunca vão se encontrar. Eu posso prolongar ela daqui de casa até Bangu e elas não vão se encontrar nunca. Porque elas são retas paralelas. Beleza? Então, e a gente tem as retas coincidentes. O que é as retas coincidentes? São duas retas que estão literalmente uma em cima da outra. Então aqui vocês estão vendo uma reta só. Mas na verdade eu tenho duas retas. Uma reta A e uma reta B. Beleza? Eu botei uma reta só porque elas são coincidentes. Então vamos lá. Relembrando. Reta concorrente. Elas se encontram em algum lugar mesmo que prolongando. Retas paralelas nunca vão se encontrar. E as retas coincidentes estão uma em cima da outra. E aí, ó, aqui no cantinho, nessas duas últimas folhas, eu botei aqui uma letra grega. Ó. Eu botei nessa daqui o alfa, tá? E botei nessa daqui o beta. Por que eu botei? Porque eu estou dizendo que essa folha aqui é um plano. Se ela é um plano, eu consigo desenhar retas dentro dela, então tem que botar uma letrinha grega, tá? Isso é só para ficar claro para vocês. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, um campo de futebol é um plano, porque ele é aberto, não é uma coisa seca. Tá? Então, pessoal, a matéria é muito tranquila. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, que a gente vai estar dando uma revisada nisso, tá bom?